Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Antes de a gente começar nosso vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, para que você dê um like nesse vídeo e que compartilhe ele com muitas outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, para que a gente consiga continuar criando conteúdo aqui para você. Há um tempo atrás, eu falei para vocês que eu tinha feito a minha avaliação neuropsicológica. Vou contar resumidamente, mas eu vou deixar o card aqui, ó. Você pode ver aqui nesse card um pouquinho dessa história de por que eu fui fazer minha avaliação neuropsicológica. Mas resumidamente, eu vinha há alguns anos tendo muitas questões relacionadas a esquecimento, a não conseguir terminar as coisas que eu começo, a procrastinação que a gente fala, né? Muitas questões de desatenção, só que isso chegou num nível tão elevado que eu pensei mesmo que eu pudesse estar com Alzheimer precoce. Então fui no neuro, o neuro falou, você tem TDAH. Mas eu pensei, nossa, em 15 minutos o cara me disse que eu tenho TDAH? Como assim? Então resolvi fazer minha avaliação neuropsicológica para tirar limpo isso, para saber de verdade o que se passa, né, nessa cabeça, nesse corpo, que não consegue dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Fiz a minha avaliação neuropsicológica, já expliquei pra vocês que a avaliação neuropsicológica ela não é feita assim, cheguei ali, 1 hora tenho meu resultado. Não, são várias sessões, você tem sessão de anamnese, às vezes mais de uma sessão de anamnese também trazendo informações do que os seus familiares falam de você, desde que você era criança, porque é bem importante quando a gente vai investigar os transtornos do neurodesenvolvimento, que o nome já diz, gente, neurodesenvolvimento, ele vem se desenvolvendo com a gente, né? Então ele tá ali presente desde que você é criança. Ele não aparece do nada com você, tipo uma depressão que aparece por algum motivo específico quando você já é adulto, ou como uma doença que você não tem e de repente contraiu essa doença, né? Diabetes. Você não tem diabetes, daqui a pouco você está com diabetes. Não é assim. Você nasce com aquele transtorno, então te acompanha durante toda a sua vida. E o que aconteceu? Então eu trouxe todas as informações, né, da minha família, conversei com várias pessoas da minha família, com meus pais, conversei com a minha tia, pessoas que me acompanhavam desde pequena. Fui lembrando, né, anotando todas as situações que eu acho difíceis, assim, pra mim. E aí foi feita a anamnese, foi feito 5 sessões de testes. Então são testes que foram mais direcionados mesmo para o TDAH, porque eu já cheguei com essa questão, né, o TDAH. E aí o resultado saiu. Depois de 6 sessões, né, na sétima sessão, o meu resultado saiu. E aí realmente foi constatado que eu tenho TDAH. Então eu tenho transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Ainda, quando eu vou falar toda a palavra, né, porque TDAH resume tão pequenininho, né, mas é grande a sigla, assim. E assim como no autismo, que existem níveis, níveis de suporte ali do autismo, né, nível 1, nível 2, nível 3, dentro do TDAH você também pode estar em um desses níveis, né, você também transita ali nele. E no meu caso deu um TDAH como se fosse leve, ok? Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas como assim, quando você era criança, o que você observava? Por que só agora, né? Ontem ainda contei isso para uma médica que eu comecei a tomar medicação para o TDAH, e ela perguntou, mas você já tinha isso quando era criança? Sim, gente, eu já tinha. Hoje, quando eu quando eu lembro de tudo, eu já era uma criança muito inquieta, que eu não conseguia parar quieta, eu sempre estava me movimentando, eu sempre estava correndo, ou pulando, ou subindo no muro, ou subindo em cima da casa, pulando de cima da casa. Eu pulava a janela da minha casa, que era, tipo, alto, gente, tô falando que era alto, eu pulava. Ou eu lembro muito dessa cena, assim, que a gente ia em umas construções que tinham perto de casa, e a gente pulava do 2º andar da construção lá embaixo, assim, num negócio de areia. Na escola, caía muito. Lembro de uma vez que eu fiquei toda ralada, assim. Eu sou aquela pessoa que tem um monte de cicatriz, porque eu era uma criança que não parava. Eu subia em árvore, eu subia em cima do sótão, uma vez eu caí de cima do sótão, assim,
e caí. Gente, tem um rasgo, tem uma cicatriz desse tamanho na minha perna, porque entrou um parafuso. Na hora que eu caí em cima de uma banqueta que virou e o parafuso entrou com tudo, assim. Então tem muitas questões. Eu lembro muito de não conseguir prender minha atenção na escola, de achar muito chato muitas coisas, de não... Pra que eu conseguisse bem numa prova, eu tinha que estudar muito, 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 porque eu lia e eu já esquecia. Eu lia e já esquecia. Ou se o professor falava, eu não lembrava mais. São coisas que eu lembro agora, né, e que meus pais também falam muito, assim. Tinha hiperfoco muito grande, assim, principalmente em televisão, em novela, e principalmente em alguns personagens específicos, né? Então, os sinais eu trago desde sempre. Tem uma outra coisa que eu tenho isso desde que eu me conheço como pessoa e que é muito chato. Assim. Que é, por exemplo, você tá falando comigo, eu tô conversando com você, e a conversa, gente, pode estar super interessante. Mas de repente meu cérebro desligou e eu não acho mais aquilo bom, às vezes eu saio, deixo a pessoa ali falando, ou, sabe? Não espero as pessoas falarem, não espero terminar, eu já concluo o que elas estão falando. Então isso que é? Às vezes eu me vejo muito em situações chatas, tá, você concluiu o quê? Ah, concluí isso? Não, não era isso. Você não esperou eu terminar de falar. Então, vários sinais e vários testes, né, que comprovam, e muitos outros que eu vou trazer em outros vídeos pra gente, pra contar pra vocês aí, fez com que o meu diagnóstico fosse fechado em TDAH. E agora? Então agora foi indicado que eu procurasse um psiquiatra ou um neurologista pra ver se era necessário a questão da medicação. Como eu falei pra vocês, eu comecei a tomar medicação, então vocês sabem que foi necessário, foi indicado sim. Eu procurei um neurologista que ele é especialista em TDAH e autismo em adultos. Então, em adultos, ok? Então ele é bem bom, assim, pra essa parte de diagnósticos em adultos. A minha primeira consulta com o neurologista foi online. E como que foi essa primeira consulta com o neurologista? Eu mostrei o laudo que eu já tinha da neuropsicóloga e ele fez uma anamnese comigo de novo. Olha, o que ele me falou nessa primeira consulta, né? Então a gente vai tratar a questão do TDAH e tratar, a gente fala com medicação e, se possível, com psicoterapia. Mas nós vamos continuar fazendo a sua investigação com relação ao autismo. E eu falei, hã? Ele falou, porque várias questões que você me contou aqui, da sua infância, que você tem até hoje, se enquadram muito dentro do espectro. Então, esse foi o resumo de tudo, né? A gente vem trazer o resultado da neuropsicóloga, como foi minha avaliação e o que tinha dado o resultado, deu TDAH. E agora, quando eu voltei para o neurologista, ele falou, nós vamos tratar sim o TDAH, e vamos continuar investigando a questão para ver se você está dentro do espectro. Então, eu vou numa próxima consulta ainda com ele em março e a gente vai fazer mais umas investigações e talvez mais algumas sessões para saber se tem realmente alguma relação com o autismo. Vocês vão me perguntar assim, mas como assim? O que você tem de sintoma, né, de autismo? Gente, várias coisas eu nunca compartilhei com ninguém, só compartilhei com esses médicos neste momento. E se realmente fechar o diagnóstico nisso, talvez eu me sinta mais à vontade para compartilhar isso também com vocês. Mas eu posso dizer que realmente tem vários comportamentos, vários sinais que eu tinha e que eu tenho ainda que podem sim estar relacionados, né, com o autismo. A gente não pode esquecer que os dois, o TDAH e o autismo, andam meio que na mesma linha, assim, né? Então, às vezes, uma coisinha lembra outra coisinha lembra outro, mas para fechar diagnóstico, né, se tem alguma questão, se eu estaria dentro do espectro em algum nível Então, para fechar, né, para saber se realmente eu poderia estar dentro do espectro, tem que ser feito realmente toda uma avaliação criteriosa também, tá? Com o neurologista e com a equipe que ele for me indicar. Então, como a gente falou, tipo, o diagnóstico é uma coisa muito importante para a pessoa
e é fundamental que ele seja muito bem feito. Estou falando aqui de TDAH em adultos. Por quê? Porque eu fui diagnosticada com TDAH agora, gente, com 40 anos. Então, como isso pode acontecer, né? Como que é possível? Eu digo que é possível porque antigamente a gente não tinha acesso à informação, os nossos pais não tinham esse acesso que nós temos hoje. Então, as coisas evoluíram muito. E por essa evolução é que hoje é possível se ter um diagnóstico tardio, né? Já na vida adulta, que confirme que se você é TDAH mesmo, se você é autista ou se você tem alguma outra questão aí que anos atrás a gente não conseguia, simplesmente por falta de informação e de evolução, né, da ciência e das coisas necessárias para isso. Então, vou fazer um outro vídeo depois, gente, para falar para vocês como que está sendo o uso da medicação para o TDAH, para mim, no meu caso, a medicação que eu estou tomando. Faz pouco tempo ainda que eu estou tomando, mas sim, eu já vi uma mudança muito grande mesmo com o uso dela. E aí eu vou compartilhar para vocês qual é que eu tô tomando, os prós, os contras que eu estou sentindo. Em um próximo vídeo eu conto isso para vocês, tá bom? Então, quero pedir aí para você, pedir para você deixar seu like, para que você se inscreva no canal e para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas.